Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É um enorme prazer estar com vocês novamente. Como eu falei, nós iremos retomar com os vídeos aqui no canal. E sem mais delongas, a nossa reflexão de hoje tem por tema Se Destaque. E eu queria explicar, para vocês inicialmente por que dessa reflexão. Há algumas semanas atrás eu vi um vídeo do pastor Cláudio Duarte, um pastor muito conceituado, muito conhecido, aqui no Brasil e acredito que mundialmente. E o pastor Cláudio Duarte, ele falou que ele ouviu certa vez de um amigo, pastor, uma frase que dizia: quem não é visto não é lembrado. Ele anotou aquela frase e com o passar do tempo, o Senhor virou para ele e falou assim: olha, eu vou te dar uma outra frase para você colocar embaixo dessa daí. E ele ficou ali esperando a frase vir e o Senhor disse para ele: anota aí. A frase é a seguinte: quem anda comigo jamais é esquecido. E ele falou que aquela frase marcou a vida dele. E quando eu ouvi esse testemunho do pastor Cláudio Duarte, isso me marcou também. Mas aí, tudo bem, eu guardei no coração e as semanas passaram. E aí ontem, eu lendo a palavra do Senhor, eu li o capítulo 39 do livro de Gênesis, que vai falar sobre a história de José, um ponto crucial, que é José na casa de Potifar. Mas só para a gente entender um pouquinho do cenário, antes de chegar à casa de Potifar, José já havia sido vendido por seus irmãos, os filhos de Jacó, mais velhos, a mercadores midianitas. Esses mercadores midianitas levaram José até o Egito, e no Egito José foi vendido para a casa de Potifar. Potifar depositou em José confiança para gerir sua casa, trabalhando para ele. E durante seu trabalho, José passou pela situação de assédio por meio da mulher de Potifar. A mulher de Potifar é o que a gente chama de assanhada, falando português claro. E ela tentou de inúmeras formas assediar José, e vendo que José não correspondia a esse assédio, a mulher de Potifar levantou um falso contra José, dizendo que José havia tentado violar, havia tentado molestá-la, violentá-la. E era uma grande mentira. José correu dela e a roupa dele ficou nas mãos dela. Você pode ler isso no capítulo 39 do livro de Gênesis. E aí no finalzinho do capítulo 39 tem o texto bíblico base para a nossa reflexão de hoje, que diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse texto bíblico está narrando um momento em que José é levado por Potifar para a prisão. José, então, ele vai ser preso, mas mesmo sendo preso, ele chama a atenção do carcereiro mor. Ele se destaca. E tudo que José fazia, mesmo vivendo aquele processo, prosperava. E o Senhor começou a chamar minha atenção em relação a isso, e eu comecei a lembrar de Esther. O Espírito Santo de Deus foi tocando no meu coração a respeito da jovem Radassa, que foi levada para a casa das mulheres do rei Assuero, que estava fazendo uma espécie de seleção para ver quem seria a mulher que ficaria no lugar da rainha Vaste, sua ex-esposa, E o rei Assuero, ele manda que seus eunucos façam essa seleção das jovens virgens do reino. Esther é levada e ali na casa das mulheres do rei Assuero, Esther chama a atenção de Hegai, o chefe da casa das mulheres, o eunuco do rei. E é interessante que a gente pensar que Esther e José não tinham grandes atributos para chamarem a atenção. O que fez com que eles se destacassem em meio aos outros foi a presença do Senhor. Esther se destacou diante de várias mulheres, E José se destacou entre inúmeros carcereiros.
E o que Deus me fez lembrar aqui é que muitas vezes a gente se apega a ideias de que a gente precisa estar encaixado em padrões de beleza, a gente precisa estar encaixado em padrão financeiro, a gente precisa estar encaixado em determinado ciclo social para conseguir se destacar, para conseguir lugares, patamares mais elevados dentro da sociedade. Mas, na verdade, nada disso importa. A gente precisa lembrar que, por exemplo, Raabe era uma prostituta em Jericó. Quem era Raabe em Jericó? Ela era uma prostituta. Mas, por aceitar o Senhor, por entender e acolher aqueles espias que estavam vindo, né, do povo de Israel para analisar a cidade de Jericó, Raabe simplesmente entra para a genealogia de Jesus. Uma prostituta, ela entra para a genealogia de Jesus. Então, a Raabe recebeu um destaque tão grande por ter uma postura diferenciada dos demais moradores de Jericó, que só pode ser Deus. O fato de uma prostituta ter entrado na genealogia de Jesus não é mérito da Raabe, é mérito do Senhor que passou a atuar na vida da Raabe. E a gente ainda tem a história da mulher do fluxo de sangue, que em meio a uma multidão se destacou, porque muitos esbarravam em Jesus, mas ela tocou na orla da veste de Jesus. Ela tocou propositalmente para ser curada. E a fé daquela mulher no Senhor Jesus a fez se destacar em meio à multidão. E uma chave, na verdade, uma dica que eu deixo para vocês é: tentem promover o nome do Senhor. Tentem fazer em todas as suas atividades, em tudo que vocês desenvolverem, com que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Tem uma música da banda Casting Crowes que diz o seguinte: porque eu sou apenas um ninguém, tentando fazer com que todos conheçam um alguém que salvou a minha vida. Por quê? Porque quando eu me diminuo, o Senhor me destaca, o Senhor me honra para a glória e para a honra do nome dele. Então, tentem diminuir a vocês mesmos, porque é assim que o Senhor destaca a gente. Não se esqueçam, Raabe não precisou ficar gritando em Jericó, a mulher do fluxo de sangue não precisou ficar dizendo para todo mundo o que ela estava pretendendo fazer, José muito menos e Esther muito menos. Eu sei que são histórias completamente diferentes, tá? E que se passaram em momentos diferentes da Bíblia. Mas se a gente for parar para analisar o destaque que essas pessoas receberam, a gente vai entender que o destaque na vida delas só ocorreu porque elas tiveram fé em Deus, porque elas tinham uma espécie de relacionamento ou queriam desenvolver um relacionamento com Deus, no caso de Raabe, tá? E a gente precisa também entender que, assim, muitas vezes na vida a gente, por falta de fé, não se posiciona como deveria se posicionar, não se destaca, porque às vezes a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para as nossas imperfeições, a gente olha para as condições que temos no momento. O destaque que você tanto deseja, ele não se concentra naquilo que você tem, mas naquilo que Deus é e naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque se a gente for parar para pensar, o que nós temos de tão especial que pode fazer com que nós venhamos a nos destacar em meio à multidão? O que você vai ter de especial é aquilo que Deus vai te proporcionar, é aquilo que Deus vai te encher, aquilo do qual Deus vai te encher, tá? E a gente precisa entender que eu não tô falando que os seres humanos são ruins, mas eu sempre critiquei um hino que fala assim, é do Eli Soares, que ele diz, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. E é interessante porque eu falava, gente, o ser humano não só erra, né? Mas esses dias eu tava olhando pra mim mesma, orando e falando, Senhor, nós somos tão imperfeitos, mas tão imperfeitos, que aquilo que nós temos de bom é o que vem do Senhor.
É aquilo que aquele atributo que Deus quis compartilhar conosco, né? Que Ele quis comunicar conosco. Então, nada tem de bom em nós, a menos que Deus tenha nos concedido a capacidade de amar, a capacidade de perdoar. Tudo isso vem de Deus. E eu consigo fazer com que isso se desenvolva em Deus. Ou seja, meus pontos positivos são por meio do Senhor, e o crescimento, o desenvolvimento desses pontos positivos são por meio do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esses dias eu comecei a assistir de manhã um vídeo que o pastor Rodrigo ele compartilhou. Eu vou até colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que é a história. É de um serial killer que matou inúmeras mulheres, cerca de 40 mulheres nos Estados Unidos. E esse serial killer, ele, né, participou de uma audiência em que os parentes das vítimas, eles expressavam toda a sua dor, expressavam a sua revolta, né? E muitos parentes das vítimas estavam falando mal, né, desse serial killer, né? E o que aconteceu? Um pai de uma das meninas que foi morta, violentada e morta por ele, ele disse assim: olha, você me colocou numa posição difícil, porque como cristão, né, eu tive que perdoar você, né? Eu tô tentando parafrasear ele aqui, mas eu vou colocar o videozinho para que vocês possam perceber o exato momento. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Né? E aquele serial killer considerado sociopata, psicopata, ele então expressa uma emoção, né? Algo que ele não havia expressado em nenhum momento com os depoimentos dos demais familiares de outras vítimas, né, que estavam expressando para ele revolta. E é interessante porque aquele pai, né, daquela vítima fez com que pregadores em diferentes lugares, eu já fui pesquisar sobre esse depoimento do pai, né, essa fala do pai da vítima, e inúmeros pregadores utilizaram isso como exemplo. Então esse pai dessa menina que morreu, ele se destacou. Ele se destacou por quê? Porque ele quis viver a essência do que é ser um cristão, mesmo que seja desafiador. Então, o tema da nossa mensagem hoje, da nossa reflexão hoje, é esse destaque justamente por isso, porque eu quero incentivar vocês, lançar conteúdo motivacional sobre a vida de vocês, para que vocês venham se destacar, permanecendo em Deus, buscando a Deus, se enchendo de Deus, porque nas inúmeras áreas da sua vida que você desejar destaque, esse destaque virá à medida que você se encher do Senhor. E não necessariamente virá como você imagina. Ele vai vir de acordo com as etapas, ou seja, os degraus que Deus estabelecer, porque Deus sabe aquilo que você precisa no tempo que você precisa. Pode ser que você espere se destacar no seu emprego esse mês. Esse vai ser o meu mês, vai ser o funcionário do mês. Que geralmente, né, não significa muita coisa, é uma plaquinha que bota na parede, aumenta pouca coisa no teu salário. Mas enfim, pode ser que você queira algo assim. E pode ser que não venha esse mês. Porque faz parte do processo esperar esse destaque acontecer, sabe? Faz parte do processo esperar o empreendedorismo que você tanto tem lutado para poder fazer crescer
se destacar. Faz parte do processo esperar que aquela rede social que você está tentando montar para poder fazer algo interessante, promover conteúdo interessante, demore a acontecer aquele boom, né? Porque faz parte do processo. Mas isso não significa que Deus não está preparando esse destaque para você. Então, para se destacar, permaneça com o Senhor, seja fiel a Ele, mantenha a sua fé nele, não confie nas suas habilidades, não confie nas suas capacidades, ponha a sua confiança no Senhor e veja Ele destacar você em meio à multidão de pessoas ao seu redor e honrar o seu esforço de permanecer fiel a Ele. Então é isso, um grande abraço para todos vocês, agradeço por quem ficou comigo até aqui, um beijo e tchau, tchau!